Os melhores jogadores de futebol conhecidos por seus triunfos, seus estilos de jogo e, acima de tudo, pelas marcas que deixam em campo. Cada um tem seu selo pessoal, sua assinatura única, que ainda pode ser lida nos campos pelos quais são reconhecidos, adorados e lembrados. Eles são atletas responsáveis pela evolução do esporte. Eles são os ícones visionários que levaram a si mesmos e ao esporte a novos patamares. Dos campos de terra e das ruas da América Latina, talentos como Neymar, Chicharito, James e a estrela Lionel Messi. Eles são herdeiros das estrelas que deixaram o campo, que agora procuram trilhar os caminhos das lendas. Jogadores que deixaram o medo fora do campo. Atletas que abriram caminho para a glória. Figuras irrepetíveis, que controlam como ninguém uma bola. Nomes como Pelé, Hugo Sánchez, El Pibe Valderrama e Diego Armando Maradona. Na próxima hora teremos o encontro com estes protagonistas de um passado glorioso, cheio de façanhas e registros, e com jogadores do presente que animam a alma. Esse é o Pontapé. Quando falamos de futebol, as atenções voltam para o Brasil. Nação próspera que é rica de uma fusão de culturas. Os brasileiros não criaram futebol, mas criaram seu jeito de jogar. Se apoderaram da língua para falar de uma forma diferente. Dois grandes nomes do esporte nasceram aqui. Edson Arantes do Nascimento. Pelé, que para muitas pessoas é o maior jogador da história. O atual jogador brasileiro que emociona o futebol. Ambos começaram como muitos no Brasil, brincando de bola na lama e nas ruas de asfalto. De origem humilde, eles viveram nas favelas que contornam as cidades. Através de seus próprios esforços, venceram as adversidades para crescer e construir um nome nesse esporte fascinante. Pelé nasceu em 1940, no sul do estado de Minas Gerais. Neymar em 1992, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Os primeiros passos de Neymar e Pelé aconteceram no mesmo time, o Santos, com um pouco mais de meio século de diferença entre eles. Porém, o sentimento e a paixão pelo futebol são os mesmos. Pelé chegou em Santos em 1956, descoberto por Valdemar de Brito, um ex-jogador de futebol. Neymar, por sua vez, jogou na Academia Portuguesa Santista Futsal, onde foi descoberto pelos jovens diretores do clube. Nas décadas de 1940 e 1950, os brasileiros estavam finalmente se livrando de uma ditadura militar que tinha cerceado as liberdades. A economia do país estava começando a florescer, mas a brisa da primavera não estava alcançando as favelas. São Paulo. Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro em Santos. Os dois jogadores em diferentes épocas iniciaram seu caminho para a glória esportiva. Após uma breve passagem no time juvenil, Pelé entrou para a equipe principal do Santos aos 15 anos de idade. Seu talento era impressionante.
e aos 17 anos foi convocado para jogar na seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Ao chegar na seleção, ele encontrou um grande obstáculo. Após uma avaliação, o psicólogo da seleção o rotulou de inexperiente e ingênuo. Mas graças a Vicente Fiola, treinador da equipe Canarinho, ignorou completamente esta opinião e a estrela brasileira viajou com a equipe. Um Pelé ansioso teve que assistir os primeiros jogos da equipe do banco. Sua chance veio contra a ex-equipe da União Soviética. E Pelé se tornou indispensável a partir daquela partida. Ele marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo contra o país de Gales. E a partir daí ele foi uma máquina imparável. O Brasil chegaria à final do torneio para enfrentar a Suécia. Nesta partida, Pelé confirmou tudo o que havia sido previsto sobre ele. Ele marcou 2 gols e levou o Brasil ao seu primeiro campeonato mundial. Edson Arantes do Nascimento, com apenas 17 anos, se tornou uma celebridade internacional. Na mesma idade, o garoto Ney estreava na primeira divisão de futebol do Brasil. Em 2009, o Santos o trouxe para a equipe principal. E ele começou a brilhar com seu futebol de fantasia. O garoto Ney marcou mais de 40 gols em 60 jogos e ajudou, com seu estilo irreverente, a ganhar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Apesar de seu grande sucesso, Neymar não teve seu nome incluído na escalação para a Copa do Mundo da África do Sul. Assim como Pelé, Ney foi rotulado, só que desta vez pelo técnico Dunga. O Brasil não venceu a Copa e Dunga foi demitido. Meses depois e sem detratores no caminho, Neymar teve a chance de jogar pela equipe nacional. Por sua grande campanha em 2010, o garoto Ney foi convidado para o evento anual de gala da FIFA, onde ele ganhou o prêmio Puskás por ter marcado o melhor gol do ano e ainda foi homenageado como o melhor jogador sul-americano daquele ano. Aos 21 anos de idade, em 1962, Pelé já era considerado o melhor jogador de futebol do mundo. Ele era insubstituível na seleção brasileira e um jogador-chave no meio de campo da equipe do Santos. Com ambas, ele conseguiu escrever histórias, façanhas que são lembradas até hoje. Pelé é o único jogador a ter vencido 3 campeonatos mundiais. Com o Santos, ele conseguiu quebrar a hegemonia que equipes argentinas tinham sobre as brasileiras, vencendo sua segunda Copa Libertadores da América ao derrotar o Boca no estádio La Bombonera. Enquanto Pelé jogou a maior parte de sua carreira no Brasil, a carreira de Neymar foi curta em sua terra natal. A tentadora oferta de jogar pelo Barcelona, uma das melhores equipes do mundo, levou a estrela brasileira a deixar o Santos e assinar um suculento contrato com o clube catalão em 2013. Mas Ney não colocou de lado seu compromisso com a seleção brasileira de futebol. Ele mostrou sua magia na Copa das Confederações, nas Olimpíadas do Rio e na Copa do Mundo de 2014, tudo diante de sua imensa torcida. Pelé teve um breve período internacional. Ele fez suas malas e viajou para os Estados Unidos para se juntar ao Cosmos de Nova York. Em solo americano, o rei jogou sua última partida como profissional em 1977, em um jogo emocionante entre seu amado Santos e o Cosmos. A despedida foi perfeita desse icônico jogador. Considerado um dos melhores jogadores do momento, Neymar dispõe de todas as ferramentas para continuar fazendo sucesso. Em 2017, ele decidiu deixar o Camp Nou de Barcelona
para assinar um contrato de US$ 1 milhão com Paris Saint-Germain. Por várias gerações, o futebol brasileiro tem apresentado jogadores de classe mundial que são sempre comparados ao maior expoente brasileiro, o Rei Pelé. Neymar Júnior não é exceção. Será que ele chegará à altura do Rei? Em termos de liderança e realizações, é difícil tirar conclusões. Ney ainda tem muito que amadurecer. Eles são dois talentos extraordinários que assumiram papéis muito diferentes em campo. Pelé jogou a maior parte de sua carreira partindo do meio-campo para a grande área. Neymar, por sua vez, brilha em sua posição na frente. Assumindo papéis como segundo atacante e centroavante, ele é extremamente perigoso em desestabilizar a defesa adversária, tornando-se um jogador extremamente perigoso, assim como seu antecessor. Em termos de gols marcados com a camisa da seleção brasileira, Neymar fez mais de 50 gols em 80 partidas e está muito perto de igualar o recorde de Pelé, de 72 gols em 92 jogos. Por gols marcados em todas as competições, é improvável que Neymar alcançará o recorde de Pelé de 1.000 gols até os 29 anos de idade. Neymar tem pouco mais de um quarto desse número aos 26 anos. Onde há uma semelhança notável é em sua genialidade, agilidade, velocidade e capacidade de enganar os adversários. Neste quesito, seus estilos são bem parecidos. Neymar e Pelé possuem a ginga brasileira, que certamente aprenderam enquanto crianças. Ambos são mestres do famoso elástico com a bola. Depois que Pelé se aposentou, fez propagandas comerciais para diferentes marcas e teve várias participações no cinema e na televisão. Ele também construiu um histórico muito sólido na defesa dos direitos humanos e por essas iniciativas foi nomeado embaixador de boa vontade da Unesco. Pelé tem 7 filhos. O rei do futebol já foi casado 3 vezes. E Pelé, recentemente em 2016, se casou com Márcia Occhi. Neymar agora é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Ele namorou com a atriz brasileira Bruna Marquezine. Quando voltarmos, viajaremos ao México para conhecer a vida de 2 lendas do futebol azteca, 2 máquinas de marcar gols e de agitar a paixão: Hugo Sánchez e Javier Chicharito Hernández. Cada país tem sua maneira de viver o futebol. Mas se há uma em que as paixões são intensas, é no México. Aqui o futebol é uma religião e os jogadores são deuses. Neste grande país localizado no norte da América Latina, com um rico passado cultural, nasceram 2 grandes guerreiros do esporte: Hugo Sánchez Márquez e Javier Hernández Balcázar, El Chicharito. Hugo Sánchez Márquez nasceu em 1958 na Cidade do México. E 29 anos depois, Javier Hernández nascia em Guadalajara. Ambos vieram ao mundo com um pedigree de futebol notável. O pai de Sánchez jogou pelo Atlante de Cancún, enquanto o avô e o pai de Javier eram ambos ídolos do futebol mexicano na época. Ambos começaram a se envolver com esse esporte desde cedo. Hugo Sánchez aos 14 anos e Chicharito aos 9 anos de idade. A fome por objetivos os diferencia dos demais. Sánchez deu seus primeiros passos no futebol organizado em 1974 em um sistema juvenil da Universidade Nacional Autônoma do México.
Durante os seus 21 anos de carreira, escreveu páginas gloriosas no futebol mexicano e mundial. Chicharito começou sua viagem ao topo na Academia de Jovens do Clube Deportivo Guadalajara. A carreira de Hugo foi meteórica. Em 1976, além de fazer sua estreia com a equipe Unam Pumas, representou seu país nas Olimpíadas de Montreal. Aos 18 anos de idade, seu talento já era explorado na seleção principal. Ele foi a inspiração para que o México participasse da Copa do Mundo realizada na Argentina em 78. Nesse mesmo ano, em sua terceira temporada com o Pumas, ele mostrou para o que veio, terminando o campeonato com mais de 25 gols. Em 1980, foi fundamental para vencer a Liga Mexicana, o CONCACAF Club Championship e a Copa Sul-Americana. Seu desempenho espetacular ao longo daquela temporada atraiu a atenção de um gigante europeu. E aos 23 anos, Sanches zarpou para novos destinos. Chicharito começou a escrever sua própria história desde muito jovem. Aos 15 anos de idade, Chivas ofereceu seu primeiro contrato profissional. Em 2009, o talento de Chicharito explodiu de vez e ele começou a jogar em seu nível mais alto. Ele terminou aquele ano como artilheiro com 11 gols e campeão da Interliga. Naquele mesmo ano, em 2009, foi convocado para a Copa do Mundo na África do Sul. Durante esse torneio, marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo contra a França. Depois disso, retornou ao topo das tabelas de gols no México. Jogando muita bola no Chivas, atraiu a atenção do Manchester United. Aos 22 anos, Javier Hernández assinou contrato com o Red Devils. Hugo Sanches era apenas um ano mais velho que Chicharito quando chegou à Europa para jogar no Atlético de Madrid. No início, ele teve muitas dificuldades para se adaptar ao futebol espanhol. Suas atuações foram alvos de fortes críticas e ele foi rotulado como um fracasso. Sanches foi resiliente. Tudo o que ele desejava não o impedia de ter sucesso fora do México. Ele estava determinado a ter sucesso fora de seu país. E na temporada 84-85, ele começou a mostrar quem ele era. Ele foi fundamental nos triunfos da equipe na Copa del Rey e na Supercopa da Espanha. Além disso, escreveu o seu nome como Pichini, jogador que marcou mais gols no campeonato. Feito isso, chamou a atenção dos arquirrivais do Real Madrid. Em 1985, foi oferecido um contrato para a nova sensação. Sanches deu um passe definitivo para se juntar aos merengues. Quando chegou ao Santiago Bernabéu, Emílio Butragueño, capitão e líder de um fantástico grupo de jogadores conhecido como La Quinta del Buitre, esperava por ele. La Quinta estabeleceu uma hegemonia que durou 5 anos. Estava estabelecida uma dinastia que durou 5 anos. Em 4 dos 5 anos, Hugo Sanches terminou como artilheiro do campeonato. O primeiro ano de Chicharito na Europa foi épico. O Manchester United conseguiu vencer a Premier League e também venceu a Community Shield. Sua eficiência em situações difíceis ganhou o respeito dos colegas e do técnico Ferguson. A relação de Chicharito com o United durou 4 anos. Após o Mundial de 2014, quando ajudou o México a estar entre os 16 melhores times, Javier Hernández tornou-se o 4º mexicano na história a assinar com o Real Madrid. A relação de Hugo Sanches com o Real Madrid terminou em 1992. Por um período de 4 anos, ele jogou em diferentes equipes. Na Áustria, Estados Unidos, Espanha e México. Hugo se aposentou do futebol em 1997 aos 39 anos.
As histórias de Chicharito são muito parecidas com as de seu antecessor. Ao deixar Madrid, ele embarcou em uma jornada que o viu recomeçar na Bundesliga, com Bayer Leverkusen marcando um total de 39 gols em 2 anos. Em 2017, ele retornou à Premier League com seu clube atual, West Ham United. Se algo marcou a vida de Hugo Sanches e Javier Chicharito Hernández, são os objetivos. Ambos ganharam o direito de ser o número 9 para sempre. Sanches atingiu 500 gols durante seus 21 anos de carreira nos vários campeonatos que jogou. Este desempenho poderia lançar uma sombra sobre Chicharito, que já alcançou 193 gols aos 29 anos de idade. Mas alguns têm um sabor diferente. Javier marcou 50 gols com a camisa mexicana, fazendo dele o artilheiro da história do Tri. Enquanto Sanches só conseguiu marcar 29 gols para a seleção nacional. Hugo era um ator de espetáculos, lances impossíveis como voos e bicicleta e a comemoração também. Chicharito tem sido um jogador mais tranquilo ao longo de sua carreira, mas está acostumado a desafiar os momentos finais de cada partida e ser o herói da última hora. As fraquezas de Hernández sempre foram os pontos fortes de Hugo. Seus chutes de longo alcance lhe deram uma vantagem. Ele é perigoso dentro ou fora e ao redor da área. Enquanto Chicharito é um matador de frente para o goleiro. Apesar das diferenças, ambos são os queridinhos da camisa 9 da história do futebol mexicano. Carreira com caminhos semelhantes. A vida desses dois talentos não poderia ser mais diferente. Hugo Sanches foi um dos primeiros jogadores mexicanos a ser comercializado como atleta. Ele apareceu em vários comerciais de TV, talk shows e comerciais no México e na Espanha. Sanches abraçou a fama e viveu a favor dela. Em Madrid, levou fotos autografadas e distribuiu aos fãs. Há até uma rua com seu nome na cidade mexicana de Puebla. Atualmente trabalha como comentarista esportivo. Chicharito, por sua vez, é menos protagonista. Ele prefere usar sua fama para ter um impacto positivo sobre o mundo. Em 2012, foi nomeado embaixador da Unicef. Ele utiliza de sua fama para ajudar as crianças pobres de seu país. E na volta, vamos viajar para o sul de uma Colômbia sempre animada, onde aprenderemos como Carlos Valderrama e James Rodríguez, dois talentos do futebol, conseguiram seu primeiro chute. Colômbia, uma terra de café com aroma de campo e do mar. Renascida depois de muitos anos de conflito e tristeza. Um povo que buscou sorriso na música, nos artistas e na paixão pelo futebol. Dois de seus maiores expoentes, um do passado e outro do presente. Número 10, o gênio. Carlos El Pibe Valderrama. Nasceu em 1961 na bela Santa Marta. E 29 anos depois, na cidade fronteiriça de Cúcuta, chegou James Rodríguez, que para muitos é o seu sucessor. Carlos Valderrama nasceu em uma família humilde. Jogava futebol sempre que podia com seus irmãos e primos. Porém, seu talento traçou uma linha clara entre ele e os outros. O futebol também foi uma parte fundamental no início da vida de James Rodríguez. Tudo girava em torno da bola de futebol. Entre 4 e 5 anos, ele entrou para a Academia Juvenil Tolimense.
e o curso da sua vida foi transformado. Aos 19 anos, Elpibe Valderrama assinou seu primeiro contrato profissional com Union Magdalena, iniciando uma viagem que levaria Milionários de Bogotá e ao Deportivo Cali, o clube onde ele brilhou e carimbou seu nome para sempre. Em 1987, ele já era capitão da equipe nacional e na Copa América na Argentina, ele levou a equipe ao terceiro lugar. Sua incrível habilidade e inteligência como meio-campista lhe valeu uma mudança para o campeonato francês em 1988 com Montpellier. O encontro com o futebol internacional para James Rodrigues aconteceu antes dos 20 anos. Já havia se destacado na Série B da Colômbia. E aos 15 anos de idade era o jogador mais jovem da equipe nacional Sub-17. Em 2005, ele foi um jogador talentoso na primeira vez do Envigado Futebol Clube. 3 anos depois, James teve a oportunidade de mostrar suas habilidades em Buenos Aires com a equipe de base do Banfield. 8 meses depois, o promissor colombiano já era o mais jovem debutante estrangeiro na primeira divisão argentina. O brilho de James Rodrigues foi tão intenso que sua luz alcançou o velho continente, atraindo a atenção do lado português do Porto. Em 2010, aos 18 anos de idade, o meio-campista colombiano assinou seu nome e logo se mudou para a Europa. Ao contrário de James, a consagração de Valderrama como jogador aconteceu após seu 27º aniversário. Em 1990 foi essencial no meio de campo de sua equipe e com ele conseguiu ganhar a Copa da França. Mas foi na Copa do Mundo daquele ano na Itália que Valderrama jogou o melhor torneio da vida, fazendo história. Com sua jogada levou a seleção colombiana para as oitavas de final do campeonato mais importante do mundo. Após a Copa, Valderrama buscou um novo sopro de vida. Levou sua arte e seu jogo para a Espanha com o time Valladolid. Pouco depois voltou para a Colômbia, liderando a seleção nacional a caminho de sua segunda Copa. A demonstração de poder e bom jogo, ao derrotar no estádio de Maradona a Argentina por 5-0, silenciou os torcedores do estádio. Mas o sonho da Copa do Mundo da Colômbia rapidamente se transformou em um pesadelo. Na Copa do Mundo, a Colômbia não teve um bom desempenho na primeira rodada. Eles perderam a sua primeira partida contra a Romênia e a segunda contra os Estados Unidos devido a um gol contra do zagueiro Andrés Escobar. Apesar de vencer sua terceira partida, o destino foi selado. A Colômbia voltou para casa. Esses foram os tempos mais difíceis da Colômbia como sociedade. Os guerrilheiros e narcotraficantes estavam subjugando a população. 11 dias após a chegada da equipe, Andrés Escobar foi assassinado em Medellín. Todo o progresso que ele havia feito com a equipe nacional da Colômbia nos últimos anos entrou em colapso. Afetado, Valderrama se afastou do futebol internacional em 1998. Em 2002, jogou a Copa do Mundo. Depois de 21 anos de carreira, ele saiu de campo. Enquanto as maiores jogadas de Valderrama completam capítulos importantes da história do futebol colombiano, James já escreveu suas próprias histórias. Seu primeiro ano na Europa foi irrepreensível. Em 2010, ano de sua chegada, o Porto venceu a Liga Europa e a Copa Portuguesa. James brilhou tanto em Portugal que em 2012 recebeu a Bola de Ouro como o melhor da liga. Em 2013, o Diamante Bruto Rodrigues foi comprado pelo Mônaco da Liga Francesa por 45 milhões de euros. Seu desenvolvimento veio em um momento muito importante para o futebol colombiano. Com sua liderança e contribuição técnica, os cafeeiros voltaram a uma Copa do Mundo após 16 anos. No Brasil, 2014, a Colômbia fascinada com seu futebol e James com gols espetaculares.
Foi reconhecido com uma chuteira de ouro e seu nome estava no radar dos maiores clubes da Europa. No terceiro trimestre de 2014, o gigante Real Madrid havia assinado com Rodrígues por 90 milhões de euros. Seu tempo ali significou ganhar a Supercopa da Europa, a Copa do Mundo de Clubes e enfiar mais de 15 gols no fundo da rede. Da capital espanhola, Rodrígues se mudou para a Alemanha em 2017 para se juntar ao Bayern de Munique. As comparações entre essas duas estrelas são inevitáveis. Rames e Alpíbi Valderrama defenderam o tricolor colombiano carregando sobre seus ombros o peso da camisa número 10 da Colômbia. A velocidade e visão de Rodrígues, que faltava a Valderrama, compensou com antecipação e táticas defensivas. A versatilidade de Rames o levou a jogar em posições diferentes, como meio-campista, atacante ou meio-campista ofensivo. Alpíbi, durante a maior parte de sua carreira, se viu como um criador de jogada, o mentor das peças e depois de meio-campista ofensivo. Os dois jogadores têm sido máquinas de assistência sensacionais e inspiraram uma habilidade incrível de jogar com ambos os perfis, além de terem a capacidade de fazer assistências precisas aos seus colegas de equipe. Valderrama, com uma carreira de 20 anos, marcou quase 90 gols. Rames já tinha ultrapassado a marca dos 100 aos 26 anos de idade. Valderrama é conhecido por seu comportamento excêntrico e por seu carisma. Ele continua sendo um verdadeiro líder para sua nação. Em 2014, ele foi empossado no Hall da Fama do futebol, com sede no México. Foi casado 2 vezes e tem 6 filhos. Rames Rodrígues é um dos jogadores de futebol mais popular do mundo. Ele era casado com Daniela Ospina, irmã de seu colega de equipe David Ospina, com quem teve uma menina chamada Salomé Rodrígues. De acordo com a revista Forbes, foi um dos 100 atletas que mais faturaram em 2017. E na volta, vamos saber sobre a carreira e a vida de 2 grandes jogadores argentinos. Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Quando se fala de futebol na América Latina, a Argentina é referência. 2 vezes campeã mundial e, sem dúvida, uma das nações com mais longa tradição no esporte. Quando se fala da história do futebol mundial, não podemos deixar de falar de Maradona e Lionel Messi. Maradona, para muitos, o maior jogador do final do século XX. E Lionel Messi, o mais importante representante do novo milênio. Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 em Vila Fiorito, subúrbio de Buenos Aires. 26 anos depois, na cidade de Rosário, nascia Lionel Messi. Como a maioria dos meninos argentinos, se apaixonou por uma bola de futebol. Os que viram Diego Armando falar com a bola desde criança sabiam que ele era diferente. A mesma história aconteceu com Lionel. Desde pequeno começava a mostrar sua genialidade. Diego foi descoberto aos 8 anos de idade graças ao vizinho que o levou para a sede da equipe Argentinos Júniors. Léo, aos 4 anos de idade, já jogava pela equipe Grandoli, um pequeno clube local em Rosário. Ele nunca deixou de surpreender, marcava uma média de 6 a 7 gols por jogo. Ambos estavam destinados à glória. E uma semana antes de completar 16 anos, em 1976, Maradona fez sua estreia com o Argentinos Júniors. Ele passou 5 anos com o clube e marcou 115 gols para eles. Suas habilidades em campo encantou a todos e seu talento não passou despercebido. O Boca Juniors não hesitou e ofereceu a Maradona um novo contrato.
Sua magia finalmente chegou à Bombonera em 1981, quando conseguiu um de seus sonhos, jogar para um dos clubes mais populares da capital, antes de completar 21 anos. A Copa do Mundo de 1982 estava se aproximando e Diego foi chamado para viajar para a Espanha. Aquele Mundial, a Alviceleste, mesmo com a estreia de Maradona, não passou da primeira rodada. Mas Diego Armando não voltou para casa com a equipe nacional. O Futebol Clube Barcelona havia comprado seu contrato pelo valor então recorde de 7,7 milhões de dólares. A ascensão de Messi e sua chegada à Europa aconteceram em circunstâncias diferentes. Aos 11 anos de idade descobriram uma deficiência que ele tinha de hormônio do crescimento, o que quase mudou o curso de sua vida. Mas a família persistiu em encontrar um patrocinador para pagar seu tratamento. Representantes do Clube Barcelona tiveram a oportunidade de ver o La Pulga treinando. Assim que ele começou a jogar com a bola, eles decidiram arcar com o tratamento. Em 2004, após 4 anos com a equipe juvenil, fez sua estreia na primeira divisão. Já Maradona permaneceu no Barcelona por apenas 2 temporadas. No auge da carreira, foi transferido para o Napoli. Em 1984, o melhor do mundo chegou a São Paulo para fazer história. Em 1986, aos 25 anos, ele estava pronto para jogar em sua segunda Copa do Mundo. Neste torneio, ele viveu um dos momentos mais polêmicos de sua carreira, mas também deixou claro por que foi considerado o melhor daquele momento. Nas quartas de final, uma jogada sua entrou para a história do futebol. Uma bola disputada entre ele e o goleiro Peter Shilton acabou na rede. O gol foi validado e a controvérsia começou. Diego tinha marcado o gol ajudado pela sua própria mão. Aquela jogada foi batizada de A Mão de Deus e ainda está sendo comentada e discutida. Poucos minutos depois, Maradona passou de vilão a herói. Ele marcou um dos gols mais incríveis de sua carreira, tão bonito e espetacular que foi reconhecido como o gol do século. Finalmente, Diego alcançou a glória ao coroar a Argentina como campeã mundial pela segunda vez em sua história. Em 87, de volta à Itália, ele continua a encantar os fãs. Ele conduziu Napoli ao primeiro título da Liga, a Copa UEFA, em 89, e o segundo título da Série A em 1990. Por suas contribuições, liderança e, para muitos, por fazer Napoli grande, Diego ainda é lembrado hoje como um deus. Seu rosto e sua figura foram imortalizados. Apesar de ter alcançado a glória na Itália, a carreira de Maradona começou a tropeçar. Ele testou positivo para cocaína e foi suspenso por 15 meses do esporte. Em 1992, deixou o clube e sua camisa número 10 foi aposentada. Mas a verdadeira queda do gigante aconteceu na Copa do Mundo de 1994. Após a sua segunda partida, ele testou positivo em um teste antidoping. Foi expulso do torneio e a Argentina acabou sendo eliminada. Diego Armando Maradona se aposentou oficialmente como jogador em 1997, usando a camisa do Boca Juniors. Lionel Messi estreou na Copa do Mundo em 2006, na Alemanha. Ele entrou em ação na segunda partida contra a Sérvia e Montenegro, onde marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo. Em 2009, o Pulga foi a estrela de uma equipe construída para ter sucesso. Naquele ano, o Barcelona bateu o recorde da maioria dos troféus conquistados em uma temporada. Messi encantava em cada jogo. E por sua temporada ganhou o primeiro de 4 prêmios consecutivos de Bola de Ouro. Mas o auge ainda estava por vir. Em 2012, ele bateu o recorde mundial da maioria dos gols marcados em um ano, com 91 gols entre clube e país. Com 3 títulos da Liga dos Campeões, 4 bolas de ouro e 5 campeonatos espanhóis conquistados com a idade de 25 anos, o mundo entendeu que Lionel Messi veio de outra dimensão. De volta ao Campeonato Espanhol na temporada 2014 e 2015, ele ganhou sua 3ª Copa do Rei, 4ª Liga dos Campeões e 7ª Liga Espanhola, assim como ganhou sua 5ª Bola de Ouro.
No campo, Diego e Lionel desenvolveram seu jogo em uma posição semelhante. Mas em suas ações elas diferem marcadamente. Ao longo de sua carreira, Maradona jogou com mais garra, sempre demonstrando um estilo quase guerreiro em campo. Ele combinou eficientemente sua habilidade com força. Messi teve que usar mais sua genialidade, visão e criatividade para brilhar em campo. Marcou mais de 672 gols até hoje, enquanto Diego conseguiu mais de 300 durante seus 21 anos de carreira. Ambos posicionados no centro do campo e atacar é a primeira opção. Ambos, ao receberem a bola, conseguindo penetrar na pequena área, fica difícil de detê-los. São reconhecidos como verdadeiros gênios técnicos que se distinguem por seu domínio e criatividade no campo, para construir jogadas memoráveis, indescritíveis e eficazes. Se a forma como se posicionam em campo e dominam o jogo os aproximam, a forma como conduzem suas vidas privadas é totalmente diferente. Diego Maradona se envolveu em vários escândalos, enquanto Lionel Messi vive uma vida calma, mais privada. Maradona se casou com Cláudia Villafañe em 1989, com quem teve 2 filhas, Dalma e Giannina. Após 14 anos, o casal anunciou sua separação. Durante seu tempo em Nápoles, ele teve um filho fora do casamento chamado Diego Sinagra, que agora também é profissional de futebol. Diego lutou com o álcool e a dependência de drogas por muitos anos. Em 2001, ele foi hospitalizado em Buenos Aires por uma overdose que quase lhe custou a vida. Em 2004, ele declarou que estava totalmente recuperado. Maradona também foi muito ousado com suas posturas políticas. Seu apoio à esquerda encontrou até mesmo lugar em seu corpo. Diego morou em Dubai e desfrutou dos benefícios de sua carreira multimilionária. Lionel Messi é o oposto. Ele se mantém o mais longe possível de escândalos. Em 2017, ele se casou com a sua querida Antonella Roccuzzo, namorada de infância de sua terra natal, Rosário. Juntos, eles têm 3 filhos: Thiago, Mateu e Ciro. Messi é um dos atletas mais bem pagos do mundo, humilde em público e é conhecido por ser uma pessoa introvertida. Testemunhamos a vida e a carreira de 8 personagens que se tornaram ícones do esporte mais popular do mundo. Esses magníficos jogadores superaram muitos obstáculos, alcançaram muitos triunfos, e cada um nos apresentou sua própria versão particular e única do jogo. Esses jogadores de futebol estão no meio desse esporte há 50 anos, enfrentando obstáculos, tendo triunfos e jogando de formas diferentes. Ousaram desafiar o impossível, construir os caminhos para a glória. Deram seus pontapés.